porque não chega ao mercado europeu por causa do modo como os mercados estão organizados. Ora bem, então vamos falar um bocadinho sobre o silêncio. Qual é a particularidades principais desta obra? Realmente há aqui uma capacidade do Shusaku Endo de tentar tocar no seu problema de cristão e ao mesmo tempo japonês. Ele sempre foi um homem que vive, de certa forma, entre dois mundos, entre duas cosmovisões, a cosmovisão cristã e ocidental e a japonesa, e, por outro lado, também apresentar o drama que foi dos cristãos convertidos começarem a ser perseguidos depois de um florescimento tão promissor e tão agradável como existiu. E, portanto, há aqui uma espécie de questionamento sobre o silêncio de Deus. Como é que Deus permitiu que acontecesse? Deus sama, parece esta expressão, um ou dois cristãos a serem torturados, perguntam que mal fizemos nós para estarmos a sofrer assim tanto. E então, este livro é um questionamento profundo da concepção de Deus que nós temos, da concepção que os cristãos têm de Deus, a concepção do helenismo que o cristianismo teve, da concepção do judaísmo que está no cristianismo, da concepção que os próprios japoneses fizeram do cristianismo e do Deus. E, portanto, eu até estou curioso de ler um texto que o Shusaku escreveu, que se chama God and the Gods, em que ele fala de, no fundo, Deus e os Kami, que é a visão shintoísta, sobretudo, em que realmente há miríades de deuses. Os Kami são o que é realmente espantoso ou superior, são os espíritos que habitam numa cascata, numa pedra poderosa, ou espíritos mais poderosos, como o que se tornou mais importante na tradição shintoísta, que é Amaterasu Omikami, que é a divindade solar, que é cultuada em Ise. E, de facto, neste livro o shintoísmo aparece pouco, não aparece praticamente, embora haja, da parte do budismo, algum diálogo entre a concepção do Deus transcendente que o cristianismo tenta apresentar e o cristianismo que os japoneses vão criar. E então isto vai se tornar dramático porque, de facto, esta missão que o Shusaku Endo nos descreve é uma descrição no fundo, de uma tentativa kamikaze. Não é? Naquela altura, quando eles partem, quando dois missionários conseguem convencer primeiro as autoridades portuguesas, aqui em 1636, que podem partir para a Índia. E depois chegam à Índia e vão tentar receber autorização, já em Macau, de poderem entrar ou não para o Japão. Qual é o objetivo que eles têm? Têm dois objetivos principais. São dois missionários, um deles vai ser o herói do livro, tanto mais que é ele que fala em discurso direto. É o Sebastião Rodrigues que vai descrevendo a viagem. E o outro acompanha-o também, Garp. E esses homens foram estudantes de um mestre que foi chamado Cristóvão Ferreira, que foi um dos grandes figuras míticas do cristianismo, que apostolou, pastoreou durante 30 anos com grandes resultados, mas que, submetido à tal tortura da fossa, acabou por apostatizar. E isso torna-se extremamente misterioso. Como é que o grande mestre Ferreira cedeu realmente? Depois há também um aspecto, de facto, que eles sentem que os cristãos
estão a ser perseguidos cada vez mais, não têm pastores e, portanto, eles vão também numa de levarem, no fundo, a mensagem de Jesus e acompanharem. E quando eles chegam a Macau, onde se encontram com o tal Alexandre Valignano, que ela já falou, que é o provincial da Ordem, ele explica que é completamente impossível, que o comércio está completamente cortado. Tinha acabado de haver a famosa revolta de Shimabara, em que cerca de 300 mil japoneses, com vários cristãos, se tinham rebelado e, portanto, o cristianismo tinha sido proibido. Né? Pouco antes, em 1614, já se dera o tal édito da expulsão dos missionários, que é, eu tenho aqui uma citação que é interessante. O bando cristão, Kirishitan, veio ávido de derramar uma lei má e de rejeitar a verdadeira doutrina, com a intenção de mudar o governo do país e de tomar posse das terras. Uma tal semente de calamidades deve ser esmagada. Isto é o tal decreto, julgo que do Hideyoshi, que depois de ter uma fase de grande amizade com os cristãos, de um momento para o outro resolveu, por notícias que chegavam, que estava a haver ali uma tentativa de domínio também político por trás do domínio religioso, levou a fazer isto, o que se vai agudizar depois de Shimabara. E, portanto, Valignano não quer permitir que eles vão morrer, claramente, para o Japão. Mas eles lá convencem tanto que Valignano, que tinha estado também no Japão e conhecia a sede, e eles partem. E então o livro vai-nos descrever essa aventura de eles irem encontrar ainda alguns cristãos japoneses perdidos, disfarçados, e que ficam felizes por ele os poder pastorear. E é auxiliado nisso numa figura que é uma espécie de Judas. É um homem que já foi um apóstata, já renegou, mas que depois se aproxima e depois vai acabar a certa altura por trair o próprio Sebastião Rodrigues, o Papa. E estas aventuras vão-nos fazendo aproximar realmente de uma conclusão, de algumas conclusões, de alguns aspectos importantes. E, como eu já falei, e que dá no fundo o título ao livro, o silêncio de Deus é um aspecto mais marcante, talvez, do livro. Como é que Deus permite que haja este sofrimento e como é que Ele não responde. Isto vai ter uma resposta final dramática, mas durante o livro já há uma circulação desta energia da voz e do silêncio e dos sons que se ouvem, e ele está a ouvir umas vozes que lhe parecem uma coisa e são outras. Há um caminhar para um sentido de que o nosso discernimento da verdade é limitado. E isto vai começar a provocar um questionamento no Sebastião Rodrigues. O Sebastião Rodrigues vai começar a questionar a sua própria fé. E isso é dito mesmo. Isto vai avançando. A certa altura eles resolvem separar-se, os dois missionários, porque sabem que, estando juntos, vão ser apanhados muito mais rapidamente, e separam-se e conseguem cada um pastorear ainda algum tempo, mas depois acabam por ser os dois apanhados e são reunidos. E quando são reunidos os inquisidores, e aqui há quase como um aspecto histórico que talvez ainda não se tenha pensado muito nisso, que é muito interessante, é que o cristianismo também tinha feito uma Inquisição, danosa até em Goa, além daqui em Portugal, etc. Mas quando eles chegaram ao Japão, ao extremo oriente, caiu-lhes também uma Inquisição em cima. Uma Inquisição também muito dura nas formas das penas, as tais fossas, as tais formas de prolongarem o sofrimento antes de chegar à morte. E então, quando eles são presos, esses inquisidores, com certa frieza e sabedoria, mas também afabilidade, acabam por tentar convencê-los a perceberem que, se eles apostatizarem,
acabará de haver as mortes, porque eles são os últimos padres que existem no Japão, e não havendo padres, não há necessidade de eles estarem a matar os cristãos, porque os cristãos calmamente irão desaparecendo. E, portanto, e mais, eles dizem mesmo até que é um simples pro forma, é apenas uma formalidade. Apenas eles têm que pisar o tal efoni, que há uma imagem em bronze de Jesus ou Nossa Senhora, e por isso simplesmente fazer isto. E toda a viagem, eles, sobretudo Sebastião Rodrigues, que é o que aparece mais a falar, ele vai com a face de Deus de Jesus que ele tem, que é o Jesus das bem-aventuranças, o Jesus belo que ele tem e que lhe dá forças para, nos momentos difíceis, sentir paz, porque tem essa imagem dentro dele, sempre cultivou essa relação com a face divina que tem. E, portanto, quando começa a ter os sofrimentos e todas as dificuldades, ele começa a perceber também que a face divina também está nos pobres e nos deserdados e nos que estão a sofrer. E uma vez que ele se vê ele próprio num espelho ou numa água, já na fase das perseguições e magro, extenuado, ele vê no fundo também o Cristo ali dentro dele próprio. E põe-se a rir, porque tem um momento de, no fundo, fugir do medo da situação e assumir essa força que sempre o acompanhou que está, de certa forma, ligado com Deus e que, portanto, pode avançar e atravessar as maiores dificuldades. Mas quando começam a aparecer esse questionamento de que eles estão a provocar a morte dos japoneses, a coisa começa a ser perigosa. Começa a ser perigosa porque eles, para além de terem querido ainda fazer o proselitismo de levarem ainda a religião numa altura que já era proibida e que já era um ato de kamikaze, eles queriam também pôr em causa o Cristóvão Ferreira, como é que o grande mestre tinha apostatizado. Portanto, eles apostatizarem tudo menos isso. E então o que é que sucede? Ao fim de algum tempo, quando eles terem encontrado, o Garp é levado com 2 outros cristãos e o Garp ou apostatiza ou morrem os cristãos e ele também. E o que sucede é que o Sebastião Rodrigues, que no fundo é sempre o homem que reflete o Endo e que reflete todo este questionamento, o silêncio de Deus, até que ponto é que vale a pena estarmos a provocar o sofrimento dos japoneses, ele pela primeira vez nessa situação, ele treme e mentalmente ele começa a berrar para o Garp apostatizar, apostatiza, mas o Garp não o ouve, tanto mais que ele está a falar telepaticamente e suicida-se. O Garp atira-se para o mar e morre, e depois eles pegam nos outros presos a cruzes e atiram-nos para o mar também. Quando o Sebastião fica outra vez só, e o ficar só é sempre um aumentar um certo receio, um certo medo, ele começa a sentir cada vez mais esse aspecto do silêncio da divindade perante o sofrimento e começa a ter dúvidas. Tanto mais que ele, a certa altura, ele está a ouvir o que lhe parecem cantos e afinal depois o inquisidor vem-lhe explicar que ele está a ouvir são os gemidos dos que estão a sofrer. Ele começa a ouvir melhor o som e de repente percebe, e já afinal não são 3, são mesmo 5 que estão a sofrer, e esses 5 deixarão de sofrer se ele apostatizar. Portanto, começa-se a criar aqui um desfecho racional e lógico, no fundo, que será o que é que ele vai fazer, o que é que ele deve fazer em relação a isto. E os momentos mais importantes serão quando, de facto, ele é levado até Nagasaki e vai se encontrar com o Cristóvão Ferreira. Encontra-se com o Cristóvão Ferreira, que já nessa altura é um japonês, saoano, casado com uma mulher que lhe deram, o nome que lhe deram também de alguém que morreu, que era o sistema que ele fazia no Japão, e aparece muito calmo, com um bonzo e com um intérprete. E o Sebastião Rodrigues tem ali
uma série de momentos de grande tensão e de grande revolta e começa a ver os traços fisionómicos, as negatividades que ele considera o traidor, do homem sensual, do homem que se vendeu e disto tudo. E o Cristóvão Ferreira explica com uma grande calma que ele apostatizou porque sentiu que poderia ser mais útil traduzindo obras de medicina e de cirurgia e que traduzindo obras científicas e pedindo instrumentos, etc., e ajudando nisso. E depois o intérprete acrescenta que ele escreveu mesmo uma obra, Girem Concurso, se não me engano, que é uma que assinala alguns dos erros do cristianismo e, portanto, justificando a sua apostatasia, e uma expressão que aparece bastante no Shusaku Endo, que é que o Japão é um pântano para a religião cristã, é um terreno que não dá fertilidade, seja pelo clima, seja pelas religiões, seja pela estrutura que nós sabíamos que era extremamente hierarquizada, e com um cristianismo extremamente democrático, de certa forma, não poderia ter um grande sucesso face a essa estratificação social. E então o Sebastião Rodrigues, quando ouve essa parte de ele ter posto em causa os erros do cristianismo, ainda mais se revolta e fica assim sozinho. Depois eles vão-se embora e ele fica de novo a pensar. E eu vou ler aqui uma das frases que o Shusaku Endo deixa ficar, que é das mais bonitas e talvez das mais de maior sabedoria, em que uma justifica realmente, considero talvez as 3 ou 4 frases mais importantes de todo o livro. A primeira é uma em que o Sebastião Rodrigues explica porque é que o cristianismo teve um sucesso. Em verdade, estes camponeses sofreram demasiado tempo como bestas de carga. A nossa religião penetrou nesta região como uma água generosa numa terra árida, devido ao calor humano, até então desconhecido, que trazia às pessoas. Eles, os japoneses, encontraram pela primeira vez homens que o trataram como iguais, e assim a bondade e o coração dos padres ganharam os seus corações. E isto foi, de facto, um dos aspectos, provavelmente, dos mais importantes, talvez mesmo mais importante, claramente, porque, de facto, o Shusaku e o Sebastião Rodrigues vão começar a compreender cada vez mais que, no fundo, a visão que eles têm do cristianismo, no fundo, é uma visão utópica de um reino maravilhoso que compensará apenas estes sofrimentos daqui. O Deus deles, tanto mais que ao princípio foi traduzido por Daishini, é o Sol, e portanto houve ali uma espécie de antropoformização solar, etc. E vamos depois ver quais são então esses aspectos que são negativos segundo o Cristóvão Ferreira. Nem é sequer o Cristóvão Ferreira que fala. Isto está muito bem feito, o filme ao livro, porque eu não vi o filme, nem quis ver, porque acho que os filmes são sempre muito mais violentos e mais superficiais. Não é? O intérprete diz assim, portanto, o Ferreira no fundo está a contactar com o Sebastião Rodrigues, o tal que tinha apostatizado. No fundo ele está a tentar fazê-lo apostatizar. E diz assim, o intérprete: o caminho da misericórdia não é senão o da renúncia a si mesmo. Ninguém deveria fazer proselitismo
pela sua própria crença religiosa. Ajudar os outros, segundo o ensinamento de Buda ou de Cristo, é um ensinamento idêntico nas duas religiões. O que importa é de seguir ou de deixar a via da verdade. É o que Swayano, Cristóvão Ferreira, diz no seu livro, o tal Genji Roku, o tratado que explica os erros do cristianismo. E, de facto, estas são das linhas realmente em que mais se põe em causa, no fundo, a missão, os missionários, o proselitismo, e percebe-se que o bispo de Nagasaki não tenha gostado quando este livro saiu e alguns teólogos protestantes tenham atribuído uma má fé e uma falta de fé aos missionários católicos, porque estão a questionar-se face a isto. Sabemos como os protestantes ainda são, no fundo, mais frios e, no fundo, menos sujeitos a este ressaltar de uma relatividade das religiões. Face ao sofrimento, face ao amor, face à ajuda pela melhoria da vida das pessoas, para que as pessoas estarem a fazer tanto fica-pé de meras conceptualizações de níveis muito mais elevados que poucas pessoas têm, nomeadamente a experiência de Deus, ou o silêncio de Deus, ou ouvir a voz de Deus. E eu trabalho bastante com Ted Cantal, que foi um homem que procurou muito ouvir essa voz de consciência, essa voz de Deus, e que também teve bastante dificuldade. E, neste caso aqui, neste diálogo, que é o momento culminante de toda a obra, surge no fundo, uma mensagem de que talvez tenhamos que sair um bocado deste exclusivismo das religiões. Acho que Shusaku Endo claramente aponta, e com uma capacidade, como a Inês falou e explicou bem há pouco, de fazer comover. Ele tem aqui momentos em que realmente nós quase que somos levados a ter lágrimas nos olhos, tal a capacidade de sentirmos o que é que ele, Sebastião Rodrigues, está a sofrer. Naquele momento em que ele começa a perceber que ele tem que renunciar à ideia missionária para salvar as outras pessoas, ele tem que apostatizar, é um momento realmente interior de uma grande intensidade. E então, no diálogo do Ferreira e Rodrigues, no segundo diálogo, ele ainda lhe diz assim: os japoneses não conseguem conceber um Deus completamente distinto do ser humano, nem imaginar uma existência transcendente. E, portanto, o cristianismo adotado é como uma borboleta morta numa teia de areia. Isto é uma imagem que surge, interessante, e Ferreira vai-se embora e o Sebastião Rodrigues, preso, com essa ameaça da morte ou de apostatizar, fica com estas frases a repetir e a meditar. E o que é que ele vai aparecendo? Vai aparecendo a imagem de Jesus ainda. E as cenas da paixão constantemente o vão acompanhar, e também apanhavam um bocadinho os cristãos japoneses, que ele viu ainda alguns a morrerem, a cantarem com uma grande fé. E, portanto, ele está nesta dúvida tremenda. E então o Ferreira, a certa altura, faz este ponto tremendo que é o que abala completamente o Sebastião Rodrigues. O Ferreira diz-lhe assim a certa altura: se Jesus estivesse aqui, o que é que ele faria? E isto é uma pergunta que realmente até faz-nos lembrar, nós estamos um bocadinho focados na religião cristã, aquela frase: onde 2 ou 3 se reunirem o meu nome, eu estou no meio deles, não é? Quando o Cristóvão Ferreira, no fundo, tendo sido um cristão, e ainda sendo, de certa forma, porque há algo que fica sempre, não é? Quando ele diz: se Jesus estivesse aqui, o que é que ele iria fazer? Deixaria morrer os outros? Teria esse egoísmo? E o Ferreira depois, o outro, não, diz o Sebastião Rodrigues, fica completamente coisa, e o Ferreira depois, com mais calma, sempre diz assim:
ele se tornar-se um apóstata, por amor pelos seres humanos, para os salvar. E isto abala completamente o Cristóvão Ferreira, e nesse momento abala completamente Sebastião Rodrigues, e nesse momento o Cristóvão Ferreira tem também uma atitude, e está muito bem feito, não é? Eles põem a mão calmamente sobre o ombro do Sebastião Rodrigues e falam docemente e encaminham pelo corredor. Ao fundo está a sala com os inquisidores para ele fazer o seu pisar, o tal Éfone. E diz mesmo, isto também, o Suzaku andou aqui, está fabuloso, diz assim mesmo, docemente sussurra-lhe: ides agora realizar o mais doloroso ato de amor que foi realizado. Isto está realmente, está fabuloso. E encaminham-lhe pelo corredor. Quando ele chega lá, vê a tal imagem e Cristo um bocado desfigurado, depois já está um bocado pisado, já está um bocado escuro, mas ele ainda tem aquela coisa de ver Jesus, apesar daquela imagem com coroa de espinhos, um bocado negativa, ele ainda tenta ver o Cristo que lhe impede de pisá-lo. E o Ferreira e o intérprete encorajam o próprio Sebastião Rodrigues. Não, isto é apenas uma formalidade, não estejas com problemas, vais salvas as vidas das pessoas. Portanto, no fundo a coisa torna-se um bocadinho até mais racional e mais lógica, em termos de uma sobrevivência do sistema político e tudo, havia que claramente deixar um excesso de missionarismo e proselitismo. O pé pesa-lhe e só falta mesmo assentá-lo sobre a efígie. E de repente o Sebastião Rodrigues olha para a imagem e ouve Jesus a falar: pisar, pisar, pisar. Eu, por acaso, até quando comecei a escrever, escrevi pisa-me, pisa-me. Mas o Endon não escreveu pisa-me, pisa. Não disse, não antropofilizou tanta imagem, mas eu até senti pisa-me, pisa-me, que seria ainda um caso maior de espírito da negação de Jesus, pisa-me, pisa-me. Mas não, mas o Endon, porque o Endon, no fundo, conserva sempre uma certa deferência pela tradição cristã, ainda que eu tenha muitas dúvidas em relação a certos aspectos, mas vai mantendo um diálogo respeitado. Não é? E diz, então, o que ele ouve é pisa, pisa. É para ser pisado ou menosprezado pelos homens que eu vim ao mundo. É para partilhar os sofrimentos dos seres humanos que eu carreguei a minha cruz. E então, aqui isto é textual dele: o sacerdote pisa o efume, a aurora explode, ao longe o galo canta. Isto é também uma cena de São Pedro que negou, a aurora explode, está extremamente tarde. Pronto, depois eu aqui acho que, no fim, o Shusaku Endo podia ter sido melhor. Aqui isto é o meu ponto de vista. Eu escrevo assim: talvez o fim do romance esteja pouco certo, pois Rodrigues ficará a desprezar Cristóvão. Eu acho que isto não está bem. O Sebastião Rodrigues depois despreza o Cristóvão porque o Cristóvão o levou a apostatizar. Está certo? E eu acho que eles deveriam Endo admite que reciprocamente ambos desprezam a si próprios. Tem uma certa piedade por estarem a sofrer o mesmo caso, tanto um como o outro passam a estar casados, passam a estar a viver no Japão, desprezam-se, e eu acho que aqui não. Eu acho que lá está, ele aqui submeteu-se demasiado a uma visão cristã. Eu acho que tanto o Rodrigues como o Cristóvão deveriam conviver numa plenitude de espíritos, filhos de Deus, fraternos, acima das divisões e das formalidades religiosas e das coisas. E isto vai ser confirmado ainda de outra forma, e o Shusaku Endo anda sempre, no fundo, muito intuitivo a ir, sensivelmente, porque, apesar do Sebastião Rodrigues já ter deixado, ainda vem alguém pedir-lhe para ele confessar ou dar a bênção. E ele, apesar de já ter renunciado, ele diz que interiormente ele ainda é o único padre que lá está, etc. E eu acho que tanto um como o outro continuavam a ser, no fundo, espíritos
de grande craveira espiritual, de grande capacidade e que, portanto, deveriam conviver e, naquela situação, fazerem uma adaptação com a religião, com os costumes da época e daquela situação. E, portanto, acho que neste ponto o Shusaku podia ter sido melhor. Depois, ele vai afirmar, quando encontra de novo o tal famoso Inquisidor, esse famoso Inquisidor ainda vem um bocado, quase como o último advogado diabo, vem fazer a pergunta: o Cristóvão Ferreira contou-me que tu ouviste a voz de Jesus dizer Pisa, Pisa. Será mesmo a voz de Jesus ou foi uma projeção tua? E isso é, de facto, uma pergunta que abala um bocado, etc. E o Sebastião Rodrigues dá uma resposta interessante que, de facto, a luta dele toda não foi contra o tal pântano, não foi contra os perseguidores para resistir, mas foi contra a sua fé limitada e certamente incompreendida pelos que tivessem agora, incompreendida agora, que ele apostatizou, pelos que estivessem em Macau, Goa ou Lisboa. Mas no seu interior, o amor divino ardia e a sua vida, mesmo com o nome japonês e casado, falava do Mestre Jesus, como ele diz, mesmo perante o silêncio. Silêncio da divindade fora ou o silêncio de ele não poder testemunhar esse amor que eu tinha. Portanto, acho que é uma obra muito valiosa do Shusaku Endo. Eu agora comecei a ler este, já estou quase no fim, também li assim rapidamente, também é um livro muito interessante, que ele também questiona bastante, como muitas vezes que ele estudou bem o cristianismo e tem pontos de vista originais, porque é que se deu certas cenas e porque é que ele foi preso e qual era a intenção, e isso tem muitas coisas, umas que talvez não sejam tão acertadas, mas acho que é um contributo muito grande para, sendo um católico, pôr o catolicismo no meio do shintoísmo e da história do Japão como um episódio que teve a sua razão de ser, que teve as suas grandes dificuldades e as suas grandes tragédias, mas como já disseram as adversidades fazem vir, de facto, essa força interior e, portanto, ele consegue ver a face divina também nas adversidades e, portanto, foi algo que uma pessoa não se deve envergonhar e que deve-nos fazer contribuir para querermos que haja realmente uma compreensão de todas as religiões numa base de unidade espiritual. Ou seja, que há uma religião do espírito, que há uma religião do amor, que há uma religião do bem, não é? E que isso é que é o fundamental. E depois, realmente, mais do que os teólogos, que as pessoas místicas, e eu estou-me a lembrar dos primeiros diálogos de São Francisco Xavier, com alguns místicos zen, com grande sabedoria, com grandes aspectos, e portanto acho que de facto esses aspectos nós temos visto, alguns encontros interreligiosos de grande aproximação a uma experiência interior mística, e eu acho que de facto aqui o Shusaku não tem tanto essa dimensão da experiência de fazer uma prática de meditação. Ele não tem tanto essa experiência, não tem tanta experiência de conseguir ver espiritualmente algo dos mundos angélicos ou dos mundos espirituais ou o que quer que seja. Ele não tem bem isso, mas é mais de facto uma adesão do coração, uma vivência a partir da humanidade e da fraternidade dos seres perante o sofrimento, perante as adversidades, ou perante a graça de terem saúde, e terem o pão, e terem o trabalho, portanto, viver-se em amor. E acho que o Shusaku Endo, com este livro, abre-nos para desafiar a sair dos livros sagrados, que seja o judaísmo, seja um bocado, por exemplo, o Apocalipse também, seja
Corão, em que se atribui a Deus uma série de coisas que nós sabemos que são quanto muito, projeções ou são receptividades humanas, uma influência eventualmente espiritual e divina, mas que não pode ser tomada à letra. E de ser tomada à letra tem levado isto a este estado de um sofrimento muito grande por fanatismos religiosos. E, portanto, neste aspecto, acho que é um livro muito valioso e sobretudo para o Japão, porque, de facto, põe um desafio de se ultrapassar, no fundo, uma exclusividade. De reposicionar. Eu acho que todos os livros do Shusaku Endo falam, tirando, por exemplo, a História da Vida de Cristo, mas todos esses romances são muito de reposicionar o episódio do cristianismo na história do Japão. Exato. E entender qual é o seu impacto para uma história que já estava a acontecer, que teve que viver nesse vórtex de muitas coisas muito intensas e continuar a seguir. Exato. Ou seja, reposicionar o cristianismo na história do Japão e dizer: esperem, há a história do cristianismo e há a história do Japão, e eu estou a escrever sobre o momento em que as duas se tocam. O momento em que as duas se fazem, não é só se tocam no sentido inconsequente, é antes pelo contrário, tocam-se e há consequências muito intensas acerca disso. A história do Japão mudou por causa do episódio do cristianismo, a história do cristianismo teve muitas consequências do episódio do Japão. Do episódio do que aconteceu na Ásia em geral e no Japão em particular. Sim. E eu acho que ele volta a dar a dimensão real às coisas. Mas qual é a dimensão real? É que na história do Japão, o cristianismo é tendencialmente visto, por exemplo, pelos manuais escolares, pela opinião pública, pelo programa governamental de uma nacionalidade, como um fenómeno aberrante, como uma coisa alienígena. Uma coisa que chegou, não cabia, foi tirada. Ponto. Tirou-se o cancro. Tirou-se o cancro. E depois o Japão nasceu. E é assim. Mas, o Japão nasceu ou continuou... Como estação, como Estado. Como Estado... Quer dizer, o grande problema é que o cristianismo atravessa-se nesse momento em que está a começar a fazer as unificações e, portanto, ele teve que ser sacrificado, por isso simplesmente. Esse é o discurso de fundamentação de um Estado central. Em Exato. Em que há um corpo externo que é posto fora. Quer dizer, eu acho que isso, de facto, aconteceu e, de certa forma, porquê também? Porque, de facto, esta ideia que o cristianismo teve de que era a religião melhor ou a única e que devia ser pregada a toda a gente e convertida a toda a gente, que na altura ainda se acreditava. Que era o espírito da missionação da época. Exato. Pronto, isso é um erro total. E hoje em dia ainda há muitos cristãos, como há muitos evangélicos, sobretudo, que têm essas manias, não é? Como há também muitos islâmicos que têm essas manias. Isso é um absurdo total. Nós vemos que, com cada vez mais, à medida que as pessoas vão sendo mais cultas e neste estado global, vai-se perdendo esse tipo de faciosismos e esse tipo de ilusões em relação a feitos completamente mirabolantes do Antigo Testamento. Por exemplo, quando o Mar Morto se abre, etc. Ou quando Deus vem um anjo numa noite e mata 163 mil pessoas. E hoje em dia uma pessoa vai à igreja e ainda estão ali a ouvir os cantos dos salmos a pedir a morte dos inimigos, etc. Portanto, de facto, houve todo um germe de violência que foi apanhado pelo cristianismo e que depois se transmitiu também, de certa forma, a tradição judaica. A tradição judaica passou ao cristianismo. E aqui a grande questão que eu acho, e isso ele não põe aqui tanto, e mais o padre William Johnston, que eu fui ver, que faz o prefácio, que fui ver à internet, era um jesuíta irlandês que morreu agora em 2010, tem lá até um artigo interessante sobre o diálogo interreligioso. Eles vêm aqui com esta história, tal como o Graham Greene, que o Shusaku pede que haja um cristianismo que seja um estilo sinfonia e que já não seja aquele antigo greco-romano. Quando, de facto, o greco-romano não foi o que impediu, nem pensar. O greco-romano é o Evangelho de São João, que é um Evangelho mais posterior, mais místico, mais de amor, portanto, não foi isso que impediu. Portanto, o que triunfou foi um cristianismo muito agarrado ao Antigo Testamento e muito agarrado à Roma Imperial, etc. E foi isso que foi um bocado exportado, sobretudo
com o decorrer da própria expansão, porque nós vimos que no começo o Vasco da Gama ainda adorou as divindades hindus. Não sabia que Vishnu não era Maria. Bem, ele também não já devia Mas saber. reparem na escolha que ele faz. No silêncio, ele fala de dois jovens que, com um espírito de soldado, com um espírito quase missionários no Sim. sentido de soldado, que pertencem a uma coisa que não é uma ordem religiosa, é uma companhia militar. A Companhia de Jesus é uma companhia militar. Há uma mistura, pois. É formada, Sim, é criada por um militar, com uma estrutura militar e não é registada como ordem, é uma companhia. Com regras muito militares. Não é regras, Não, é não. mesmo a estrutura não se chama ordem religiosa. A Companhia de Jesus não é uma ordem religiosa, é uma companhia. Mas as regras é um bocadinho à maneira militar. Os chamados exercícios também não, eu espirituais acho que não são. podemos exagerar. Quer dizer, eu acho que, não, no fundo eles foi uma ordem mais competitiva, mais exigente. Eu estava só Sim. a falar da escolha dos personagens. Dois Sim. deles são estes rapazes com idade de estarem no exército, num campo de batalha pessoal e espiritual, mas com essa mentalidade, numa coisa que é uma companhia. O outro, apesar de ser um franciscano, Sim. é de uma família de líderes de exércitos na Sim, Europa pois. e de famílias que lideram exércitos na Europa. Sim, mas e que pronto, se destacam. eu acho que Portanto, ele vai buscar essas pessoas para nos falar de este é o elemento que predominou na época. Sim. E este é o elemento que é muito difícil de arrancar e que é o germen da violência. É a vontade de levar tudo à frente. Exato. Sim. E que está Bem que dentro aqui do neste não indivíduo. aparece tanto. No silêncio não. No silêncio Os não homens aparece são, tanto. os Sim. silêncios não. Eles são completamente, no fundo são dois idealistas que querem pastorear e querem encontrar o Ferreira para perceberem como é que acontece. Portanto, não há tanto sequer, e há muito já desde o princípio, cada ideia de que eles podem, no fundo, querem seguir o mestre e morrer até se for preciso. Não é? Aquele estilo Mas de... nunca negar. Mas nunca ser Não derrotado. quererem negar Nunca, isso, sim, claramente. nunca ser E derrotado. aqui, de facto, quando há aqui a apostasia, de facto, o Shusaku Endo faz-nos vibrar, comove-nos, que nós percebemos que isso é, de facto, é o que Jesus faria. E, portanto, ele está a chamar Jesus a renunciar àquele tipo, pelo menos, de catolicismo e de cristianismo, que ele depois diz, eu não seria compreendido, a minha fé do Sebastião Rodrigues, pelos de Macau e de Goa e de Portugal que não tiveram esta experiência, não é? De facto, naquela experiência, pronto, eu vivi na Índia 2 anos e tal, com mestres e coisas, e convivi também e percebi o que é a espiritualidade das outras religiões, não é? E estou-me a lembrar do Fernando Pessoa escrever um texto, eu também publiquei alguns livros sobre o Fernando Pessoa, de inéditos dele de espiritualidade, em que ele diz assim, que os missionários não deviam chegar aos africanos e tirar-lhes os manipanses, eu usei mesmo esta frase, porque os manipanses eram o que eles estavam habituados e tinham fé nesse tipo de imagem. E muitas vezes este tipo de imagens que nós levamos da Nossa Senhora ou dos santos não são tão, no fundo, geneticamente e tradicionalmente e culturalmente capazes de mover. E isto, na tradição indiana, que é uma tradição também muito importante e que eu acho que tem alguma ligação com o shintoísmo e com o budismo, pelo menos com o budismo tem bastante, no Bhagavad Gita é dito assim, qualquer seja a forma, porque um fiel ou um crente madurar, eu manifesto-me a ele. Qualquer que seja a forma, qualquer que seja a fase. Uma pessoa é a Nossa Senhora das Dores, outra é a Nossa Senhora das Neves, outra é o Santo António, outra é Jesus, outra é isto, é o Buda, é o Vishnu, etc. E esse aspecto... São avatares, não são... Podem ser chamados avatares, Sim. portanto são manifestações. Portanto, é que nós temos este aspecto de relativizarmos a experiência e, sobretudo, as concepções religiosas que se criaram. Eu acho que o Shusaku Endo fez um trabalho importante nesse aspecto. E fez isto de uma forma muito avançada do seu tempo e com uma grande sensibilidade, porque ele, no fundo, só pessoas muito dogmáticas, como esse bispo de Nagasaki, etc., é que sentiu um bocadinho que ele estaria a diminuir aquele grande heroísmo dos mártires japoneses, etc. A figura do herói é importante, porque uma das coisas mais complicadas de ser aceite
pelas comunidades cristãs do Japão, mesmo hoje em dia, é a ideia de heróis. A ideia de herói é muito estranha, acho eu, à cultura mental, civilizacional, mas o mártir para que é que era? O mártir o que é que era para eles? O mártir é um mártir, mas não é um herói. Não é um herói, não. Não é aquela figura mas que aqui no Ocidente fazia-se heróis. Mas que pela sua própria força vence tudo e é tudo graças a ele e ele é o maior. Mas essa cultura do samurai tem um bocadinho isso. O samurai tinha um bocado ou não? O samurai é essencialmente obediente. Essa é a virtude do samurai. Pronto, é ser obediente até ao limite. E ser guerreiro, e ser muito espertos e muito estratégicos. Mas eles estão a obedecer a uma ordem, eles estão a obedecer a uma coisa que lhes foi comandado. Sim. E nunca aceitar a derrota, e a derrota é deixar de existir, ou as duas coisas estão sempre juntas. Mas... Um bocadinho equivalente à disciplina militar. Sim, de completa abnegação do egoísmo. É curioso que o Harakiri que eles fazem, nós podemos fazer, agora estou a fazer pela primeira vez, uma relação dele com a apostasia. Quando eles apostasia, ele está a fazer uma Harakiri. E corresponde. A expressão não é Harakiri, a expressão é Seppuku. Seppuku, exato. Portanto, o Seppuku agora passou pelo período, mas acho que tem uma certa razão. No fundo, o padre, quando faz a apostasia, está a fazer está a libertar. O ato é libertar o espírito interior, que se acreditava mitologicamente que estaria no abdômen. E então o ato é um pontos de saída do espírito. Exato. É interessante. E essa ideia de que tem que se libertar qualquer coisa, tem que se viver sem, deixar de ter, para ser finalmente livre. Não, e por exemplo, o espírito sai porque está numa situação de constrangimento, de derrota, e portanto eles soltam o espírito, abrem voluntariamente. Sim. E nós podemos ver que eles ao fazerem aquilo, e aí acho que o Shusaku não fez esta relação com o tal Seppuku, porque eles deviam ter ficado mais descontraídos. Aparece qualquer coisa, eles têm a mulher, têm as crianças, mas estão-se a desprezar e têm piedade um pelo outro por se terem traído. Apesar de ele depois dizer, na parte final, aparece alguém a pedir e ele no fundo continua com o amor divino e com a coisa. Portanto, esse processo de fazer as pazes com a sua própria história, sim, fazer a comunidade cristã fazer as pazes com o facto de que no seu seio teve muitas circunstâncias de apostasia, muitas circunstâncias de traição. E sobretudo teve muita violência. Muita inquisição. Fazer as pazes com a sua própria história foi um processo extremamente lento, muito lento, que durou mais ou menos 300 anos, e no qual o Japão agora se encontra a começar a sarar. E um dos processos mais sintomáticos para isso é que, presentemente, é uma coisa mesmo contemporânea neste momento, eles estão a dar muita importância à reabilitação dos edifícios, e não só dos edifícios, dos sítios, dos lugares onde há uma memória da história do cristianismo. Este processo de olhar para a história e já conseguir respirar fundo e fazer alguma coisa com ela. Exato. E pensar, não, estes são sítios para cuidar, a memória destes sítios é importante para o nosso próprio processo histórico. Isso é muito importante. Isso é um processo de paz, é quase como a resolução de um trauma psicológico à escala nacional. Exato. Não é à escala pessoal, é à escala nacional. Pode contribuir também o turismo, esta ideia do turismo. Para o qual estão a contribuir muitas coisas. Civilização global, a internet, etc. Há coisas que não estão, na minha opinião pessoal, há coisas que se calhar não estão a ser tratadas tão bem. Lá está o afã do turismo, uma delas. De turpa e destrói e manipula. Não é? Mas há comunidades, e depois há muitas diferenças entre as comunidades. Há comunidades que são muito coesas e têm muita certeza do que é que eles querem. Exato. E fazem coisas como organizam-se do ponto de vista civil. Pessoas, exato, não são autoridades, não são instituições, não são organismos. As pessoas, os crentes, organizam-se para haver sempre alguém na igreja. E diz a toda a gente, não pode tirar fotografias, não pode entrar com sapatos, por favor não fale cá dentro. Portanto, os sítios estão povoados, os sítios estão habitados, não podem tirar fotografias. Que é um exagero também. Mas o que é que eles fazem com esse princípio? Eles posicionam-se como os guardiões. Sim, mas para tirar fotografias sensores. E aquele sítio... Acaba de ser um bocadinho de sensores. Mas este sítio é nosso. Este sítio nós morremos para o ter. Pronto, isso também já é exagerado. Lá está outra vez, já nós está a criar. Nós é que dizemos o que é que se pode fazer aqui. Pois.
Assim, para mim, como investigadora, por mais chato que seja eu fazer milhares de quilómetros e não poder tirar uma fotografia no sítio, eu respeito plenamente essa atitude. No interior. No interior, no exterior pode. Pronto. Claro. No Mas com interior, autorização, com pago e tudo. pronto, Ah, quando bem, está autorizado. Porque era um Exatamente. grupo. Quando está Era o autorizado. grupo do lado da comunidade. Claro. E que nos receberam e que nos Há aceitaram. sítios, Ah, sítios ah, onde Eles quiseram onde tirar uma não fotografia em deixam. conjunto ali, na frente do altar. Claro, ótimo. Tem que ser, não, Lá tu não está, pode deixar lá isso. está. Não é- E há igrejas em que também não querem deixar Não me fotografias. parece que seja fundamentalista. Parece-me é que existe uma atitude de proteger, de Claro, cuidar, claro. de E calma. podem Nós achar que é muito sagrado também, já que foi tão perseguido que agora têm direito a manter-se uma sacralidade que não teve canto. Pode haver essas cantos. acho que há mais essas Pode haver, coisas. pode haver. Ora bem, você tem que fechar a sessão de... Então, para encerrar esta sessão, quero apenas chamar-vos a atenção para um assunto. Só queria fazer ainda uma pergunta. Posso? Sim, Ainda sim, sim. sobre a apostasia. Sim. Dá a ideia que os japoneses foram esticando a corda na perseguição aos cristãos. Eles não queriam rapidamente matar o Cristóvão. Sim. Não queriam, portanto, eles esticaram a corda para que eles se mantivessem vivos. E eles ficassem como colaboradores. Nessa altura eles já tinham percebido o que era fazer mártires. É tão simples quanto Não lhes interessava fazer Não lhes imagens. interessava fazer mais mártires. Fiz também com uns amigos. Os jesuítas eram a ordem religiosa mais culta, Exato. mais sábia, Exato. portanto que tinham um know-how que lhes podia ser útil. Sim. Até que ponto Claro. não era um interesse nesse know-how, As duas coisas. porque daí para a frente sabe-se que eles contribuíram, que os jesuítas deram contributo Mas também. deram poucos, foram Da tradução dos livros. não, mas é só o Cristóvão Ferreira e mais um, há poucos que Houve as fizeram. duas Não, coisas. na China sim, na China que houve Houve um muito interesse de aproveitar muito conhecimento, mas houve sobretudo a percepção do quão perigoso era fazer mártires. Porque no início eles mataram imensos padres e cristãos sem perceberem qual era o poder da figura do mártir no seio da doutrina cristã. Dos cristãos já Exatamente. E começaram a criar esta imagem de não interessa nós matarmos porque estamos a fazer mais. Porque Exato. eles mais... E então aí perceberam, não, nós temos que ter uma estratégia que os leve a abnegar, que eles se tornem exemplos para os outros abnegarem também. Abnegarem, não. Sim, apostatizarem que é abnegarem, mas não está mal visto abnegarem também. Abnegarem da morte de fazerem. Eu estava a morrer os pensar outros. no argumento que os japoneses usam, que é um argumento baseado, que é uma manipulação Exato. psicológica, Não, mas que é um verdade. argumento baseado no egocentrismo. Abnegarem do seu egocentrismo e do seu espírito Exato. inicial Exato. e a decidirem salvarem-se uns aos outros, Exato. não sendo, entre aspas, teimosos, porque é basicamente esse o discurso do lado japonês da Inquisição, neste caso. Exato. Não serem Tal teimosos, Inoue, do Tal Inoue e dos outros e fazerem o fumier. Lá está, o fumier é uma formalidade, mas o fumier é a formalidade que era necessária. E, portanto, quando eles usam o argumento de isto é só uma formalidade, isto não custa nada, eles estão a mentir a si próprios e aos outros. Porquê? Porque era aquela formalidade que determinava o ato. Que determinava o ato de morrerem ou não. Não, o ato de negarem a cristianismo. Mas o que é que interessa negar formalmente? Eu, por exemplo, eu tive, para entrar em certas mesquitas, eu tive que dizer que era islâmico, tinha que repetir a oração islâmica. E entrava, não tem problema nenhum. Está a dizer, eu acho que nós devemos pertencer a uma... Como? No Afeganistão, etc. Eu andei nesses países todos. E tinha que repetir. Sei de cor, é uma oração pequena, etc. Sei orações de todas as religiões. De cor eu aprendi. Todas aquelas que são o conduto da entrada. Não, só no Islão é que tem um bocado. Mas sei orações em sânscrito indiano que aprendi quando estava a começar e enormíssimas, e ainda as tenho hoje em dia dentro de mim e posso repeti-las completamente. Ficaram cá dentro. Sabes de cor, é o tal saber de cor que entra cá para dentro do coração. E acho que eu já tive, por exemplo, estou-me a lembrar uma vez de estar lá na Índia no meio de uma série de yogi, de pessoas interessadas, e todos tinham que cantar. E eu tinha que cantar uma música portuguesa. A única música portuguesa que sabia era o 13 de Maio. A 13 de Maio. E foi que eu cantei lá no meio deles, claro. Pronto, e cantei com uma vibração emocional e afetiva que eles todos gostaram imenso.
sem perceberem muito bem. A Caca depois disse que era uma invocação de Nossa Senhora, do poder feminino, da divindade, etc. E, portanto, eu acho que cada vez mais nós devíamos ter até as Nações Unidas, ou a Unesco, ou aqui coisas, a ver uma educação que mostrasse que há uma unidade entre todas as religiões, que todas as religiões têm os mesmos princípios. Devia haver, a Unesco devia fazer um manual em que mostra que todas as religiões têm aspectos comuns, de purificações, disciplinas, de crenças. Não haveria nada desta maluqueira das guerras, nem destas manias que temos que converter o próximo. Não, temos que realmente, quem converte realmente um santo muito grande, transmite-nos uma vibração e uma sabedoria que pode encaminhar-nos por emanação natural. Sim. Ou por diálogos, portanto, acho que os diálogos também muitas vezes são bons e, portanto, deveria haver diálogos entre os místicos das várias religiões e os sábios para transmitirem isso para a humanidade, em vez de ser só este tipo de discursos de políticos que não têm nada de ligação espiritual, nem procuram nada da verdade, nem da harmonia, etc. Não é? Meus amigos, só para terminar a sessão 2. Esta é uma ação